que eu não conseguia fazer a coluna ficar reta. Eu digo, tá, e agora como é que eu faço? Eu não entendo de espuma. Aí eu tive que procurar engenharia. Eu fui procurar um curso na área de engenharia que fosse específico para materiais e que dentro da grade curricular eu pudesse estudar poliuretano, que é a química que, entre outros objetos, entre outros utensílios, ela produz a espuma flexível. Né? Porque o poliuretano pode ser um plástico duro também. Sim. Né? Mas a química específica para espumas flexíveis permitem fazer o que a gente usa hoje nos colchões. Eu digo, eu tenho que estudar essa química, eu tenho que estudar os efeitos físicos, quais são as metodologias que o próprio Inmetro utiliza para testar. Eu tenho que saber tudo isso. Eu não sei nada disso. Eu sou fisioterapeuta. Né? Quando eu fui fazer a seleção, então, para o mestrado, na Fevale, que tem tecnologias de materiais e processos industriais, eu olhei assim, tá, uma banca com... Tinha prova, passei na prova, proficiência, outra língua estrangeira. No caso, eu tenho espanhol e inglês, mas daí passei. E depois fui fazer a avaliação, a entrevista com uma banca com 3 doutores, engenheiros. Um era químico, 2 engenheiros. 3 doutores engenheiros. 3 doutores engenheiros ali para me escutar. Por que que um fisioterapeuta... E a pergunta foi essa. Por que diabos um fisioterapeuta quer fazer mestrado na área de engenharia? Aí eu comecei a explicar, e eu sou muito de gesticular, e eu sentindo falta de visualização. Eu olhei para trás e tinha um quadro. Eu digo, posso usar? Fica à vontade. Levantei. Cara, eu enchi o quadro e apaguei 2 vezes com os dados que eu tinha de biomecânica, com o porquê. Eu falei assim, ó, eu já sei fazer isso e isso, mas eu não sei controlar isso. E eu preciso disso. Porque só para mostrar que está errado, eu não acrescento nada. Eu estou dizendo que está errado, isso eu já sei. Está cheio de gente aí dizendo que as coisas não funcionam, mas não sabe fazer funcionar. Então, assim, ó, eu preciso saber funcionar. Eu preciso estudar isso aqui. Aí eu vou saber mexer na estrutura do colchão e eu vou chegar no objetivo que eu quero. O meu intuito é poder dizer que um produto tenha eficácia ortopédica cientificamente comprovada, pela metodologia que eu desenvolvi. Eles olharam assim, a entrevista era 15 minutos, mas ela levou 1h30. Eu te conheço. Né? E aí eles ficaram muito surpresos, porque também assim, ó, o que seria estranho para mim fazer engenharia era estranho para eles ouvir da fisioterapia. Eles não entendiam muito o que eu falava. Sim. Eles entendiam que eu falava muito, mas não muito o que eu falava. E aí o que aconteceu? Eu saí, eu iria receber a resposta em 10 dias. Não deu tempo de eu atravessar o corredor. Um deles, químico, chegou assim, olha, cara, sensacional a tua ideia. Eu entendi tudo. Os meus 2 colegas ali estão assim, né, impressionados, mas não sabem nem com o que ainda. Eles não sabem se é bom ou se é ruim o que tu quer. Mas a minha esposa é fisioterapeuta. Então eu estou acostumado com esse linguajar. Com esse papo. Eu entendi tudo. Cara, sensacional, tu vai ser meu aluno. Então, mas a resposta é daqui a 10 dias. Não. Tu vai ser meu aluno. E eu já fui para casa dando pulinhos, né? Eu digo, impressionei os 3 doutores. E aí entrei no mestrado. Aí levei pau. Porque era só engenheiro do meu lado, engenheiro de tudo que é área, engenheiro plástico, engenheiro químico, engenheiro... Tudo engenheiro. Professores, todos engenheiros, né? E toda vez, toda disciplina que eu fazia, nós éramos 7 alunos, né? Só. Cada um se apresentava, e eu dizia, eu era o último, eu dizia, eu sou fisioterapeuta. E todo professor tinha a reação do cachorrinho que não entende. Ele virava assim, oi? O que um fisioterapeuta está fazendo aqui? Eu tinha que contar. Meus colegas, essa história é tudo de novo. Estou te acompanhando desde o início disso aqui. Daí, alguns aceitaram de bom grado, outros se surpreenderam positivamente, dizendo, nossa,
né? Eu consegui ser legal. competente em algumas áreas de análise de gráfico, que eu sempre tive facilidade, e pelo menos 2 fizeram de tudo para que eu não passasse. Porque eles não admitiam que alguém fora da engenharia... O curso de engenharia é peculiar. Ele é difícil, Eu fui apelidado de cético de plantão. Porque eles davam os conceitos lá e eu dizia, tá, mas de onde isso? Como assim? Né? Me explica melhor esse negócio. Como se eu estivesse duvidando da realidade. Eu digo, não, mas eu preciso entender o porquê, senão não faz sentido. Tu só me jogar um conceito e eu tomar por verdade, eu não sou daqui a pouco tu me fala uma bobagem e eu vou acreditar? Não, me explica por que chegou nesse conceito. E o professor, não, tudo bem, eu vou te explicar, porque tu não fez faculdade de engenharia. Exatamente isso. Mas é que a engenharia tem uns negócios malucos, tipo, vamos estudar gases. Tá, o gás ideal, ele tem isso, isso e isso de característica. Eu digo, qual é o nome dele, professor? Gás ideal. Gás ideal. Ideal é um... É um gás que existe. Objetivo. O gás... Me diz na natureza qual gás que se comporta assim. Ele não tem. Eu digo, como não tem? Não tem. Mas se não tem, por que a gente estuda o gás ideal? A gente está estudando um negócio que não existe? Não, ele é o parâmetro que a gente inventou para os outros. Digo, agora entendi. Mas no início eu pensava assim, que bobagem, nós estamos estudando um negócio que na prática não existe. Vocês até entenderam que eu precisava de um parâmetro, ok. Então tem essa maneira de observar o mundo com outros olhos que é completamente diferente da área da saúde. Completamente diferente. E aí eles falavam alguma coisa e depois diziam, não entendo por que acontece isso. Eu digo, não, só um pouquinho. É porque a gente enxerga assim, tá vendo? Então se a gente fizesse um material assim, ajudava nisso? Eu digo, claro, mas tem que ser assim, 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 assado. Então teria que pesquisar. Eu digo, Daí eles olharam assim, agora eu estou entendendo a tua vantagem que tu vai ter no mercado. Porque hoje nós teríamos que juntar um engenheiro e um profissional da área da saúde para os dois tentarem se entender, para saber só que 2 linguagens completamente diferentes. Tu vai conviver pelo menos 2 anos aqui com essa linguagem diferente e nos explicando essa tua linguagem diferente. O que acontece? Hoje eu tenho a habilidade de entender como é que se faz materiais. Aprendi espuma flexível, mas tive que estudar outros também. Sim. Eu sei como é que se aplica, eu sei qual é a necessidade no corpo humano. Então, eu consigo fazer a interligação muito fácil. Muito fácil. Tanto que meu trabalho hoje é com espuma flexível. Né? Então, tu desenvolveu uma tecnologia. Uma metodologia científica de aferição da eficácia ortopédica de colchões. Nenhum Inmetro tem isso. E é proposital que não tenha. Porque eu fui até o Inmetro, mostrei o que dava para fazer. O Inmetro falou assim, tu tem noção que isso iria bagunçar todo o mercado? Primeiro porque se a gente coloca isso como regra para ser atingido, o mercado ia ter que parar para começar a fazer colchão diferente. Eles não sabem fazer. A lei diz que eu não posso concentrar o conhecimento numa pessoa ou numa empresa. Então, tu teria que abrir para todo mundo como é que se faz o produto. E sendo uma norma, é uma norma, tu não é remunerado por isso. Eu digo, tá. Obrigado. Estudei, mas não vou ganhar nada com isso. Vou revolucionar o mercado. Mas pagar minhas contas, não. Eu digo, não, então eu vou para a iniciativa privada, como se diz, né? Eu vou oferecer a possibilidade para empresas que queiram trabalhar com ortopedia, realmente em colchões, de poder mostrar nosso produto tem aferição ortopédica, ele é cientificamente comprovado que funciona. E aí... Tu acredita que eu estava fazendo uma entrevista e eu estava falando sobre o teu trabalho e tal, eu falei assim, eu tenho esse colchão. No meio da entrevista, eu não tinha te contado isso, mas ainda é pra te ver. Eu tenho esse colchão, isso aí funciona mesmo. É verdade.
E aí ele falou o nome da marca, não vou dizer aqui, mas ele falou o nome da marca. Eu falei, olha só, olha, é que eu ainda não tinha encontrado Sim. gente, porque não são todas as marcas do Não, mercado, porque- são não. marcas exclusivas, basicamente, que o- tem essa e tecnologia. é raro tu ter essa situação, porque assim, ó, os colchões magnéticos, que tem outra proposta dos colchões convencionais, eles ainda não chegaram a 5% Do mercado. do mercado. Do mercado. Né? Ah, as marcas específicas que hoje utilizam a minha tecnologia, elas são que 1% de todas as marcas. Então, desses 5% vai dar 0,05. É Sim, uma coisa muito pequena.